Eu botei pra gravar um pouquinho. Fala alguma coisa aí pra ver como é que vai ficar seu áudio. Peraí. Por segurança, eu vou ver se eu consigo gravar. Oi, testando o áudio. Um, dois, três, testando o áudio. Convidei uma pessoa só, que foi o Saluto. O Edson Saluto. Ele é presidente do sindicato de Batiba, né? Ele vai se apresentar melhor. O motivo de eu ter escolhido fazer só com o Saluto dessa vez é para ficar um pouco mais sucinto, porque o assunto ele é muito importante, ele está sendo muito debatido esses dias, que é serviço público em geral, né? Servidor público, serviço público e tudo mais. Então, Saluto, se apresenta aí pro pessoal, pra gente poder começar. Sim, prazer, pronto, estar falando com você, com o seu público, né? Tomara que o que a gente fale aqui sirva para tanto trazer acrescentar algum conhecimento, quanto também para alertar as pessoas, né? Nós estamos num momento perigoso, eu digo perigoso pelo funcionamento geral do Estado, então eu espero estar contribuindo. Para quem não me conhece, meu nome é Edson Saluto, eu sou aqui de Una, já passei aí por todos os âmbitos do poder público, né? Então, trabalhei no governo federal, trabalhei no governo estadual e estou trabalhando também no governo municipal. Assim como exerço também alguma coisa no setor privado. Então, eu acho que, não sou muito velho, mas eu acho que eu sou bem vivido, né? Fui militar das Forças Armadas, da Marinha, por muito tempo, né, 10 anos. Fui professor universitário, me especializei em gestão pública municipal, amo o assunto, gosto, topei o desafio aí com muito prazer, Fran. A gente corre o risco sempre de errar, em estar conversando assim de forma espontânea, às vezes ao vivo e tal, mas eu gosto de falar e a gente sempre aprende alguma coisa ou reforça alguma coisa que a gente já vem estudando, né? Então, eu estudo o assunto há muitos anos, gestão pública municipal. Atualmente, eu exerço a função de presidente de um sindicato de servidores públicos municipais. Então, eu acho que vai ser bom eu estar expondo aí alguma coisa, alguma opinião que a gente guarda, às vezes, para a gente, deveria mais gente saber. É isso. E E eu sou não. farmacêutico, esqueci de falar, de É, formação técnica, eu sou farmacêutico, né? Trabalhei em laboratório farmacêutico da Marinha muitos anos, 5 anos, é, a, a, coordenei serviços de fiscalização sanitária, eu trabalhei em laboratório, em manipulação, em controle de pragas urbanas, então já rodei muito aí, tá bom? e eu esqueci de falar, né? Eu sou psicólogo educacional de Batiba. Eu sou da rede municipal de Batiba, né? Sim, E se alguém não sabe meu nome é Franco Finotti, né? Se eu esqueci de falar, tem que. Tem que. importante. Faz 8 anos que eu tô no serviço público, né? Eu entrei assim, eu não sabia tão bem como funcionava, mas eu consegui aprender relativamente rápido, né? Eu rodei bastante Sim, também na Secretaria de Educação, eu aprendi bastante coisa. Então, você é um Salota, cara, você é um cara inteligentíssimo, né? Esse tempo que você está no serviço público, eu acompanhei, porque é justamente o tempo que eu voltei para o serviço municipal, né? Então, eu acompanhei, você é um cara inteligentíssimo, né? E assim, vai contribuir muito aí com o bate-papo, com certeza. obrigado. Pra quem não sabe, eu trabalho com. O Salu trabalha lá em Batiba e eu também trabalho em Batiba, né? A gente se vê, de vez em quando a gente se topa lá. Então, primeiro assunto, já vou botar logo o que mais falado, né? E o mais, talvez, controverso, que mais dá pano pra manga, que é a ineficiência do serviço público.
ineficiência, né? Porque quando tava, para quem não sabe, tá tendo uma reforma administrativa, eles estão propondo uma reforma administrativa do serviço público. E o maior argumento que eles falam é a ineficiência comparado com tanto que é gasto, né? Sim, Isso é o argumento que eles estão usando para tentar convencer as pessoas de que o servidor, tipo a merendeira da escola, ela é culpada por o serviço público ser ineficiente e ser caro, né? sim, Um dos pontos principais que eles alegam é que tem muito servidor, né, Edson? E nada sim. funciona. Uhum. O que você acha disso, cara? Vamos começar daí. Esse negócio que tem servidor demais, ninguém faz nada e nada funciona. O que você acha dessa opinião que é meio generalizada? Tá. Franco, eu acho assim, importante a gente frisar que a gente tem uma grande chance de se perder, porque o assunto é complexo. Então, pontos importantes aí a gente pode deixar passar. Eu espero que não, que a gente pegue pelo menos os principais. Mas é assim, vamos lá. Primeiro, Franco, eu acho que é importante a gente reconhecer que o brasileiro, a população em geral, e não é diferente aqui na nossa região, do Caparaó, do Espírito Santo, que a população em geral tem a sensação de um serviço público ruim, ineficiente. Existe essa sensação. Tem alguns fatores aí envolvidos. É importante a gente lembrar que o serviço público ele não é ruim em todos os lugares. A gente tem lugares onde o Brasil é referência em várias atividades, né, feitas pelo serviço público, inclusive na educação, em pesquisa, em desenvolvimento de produtos para a saúde, em projetos sociais. Então, assim, a gente é referência para muita coisa, tá? Agora, falando no geralzão e principalmente naquele serviço onde são prestados naquelas cidades que têm um IDH mais baixo, nas cidades mais pobres, prevalece essa sensação do serviço público ineficaz. E ele tem uma boa parte de verdade, quer dizer, a gente tem muito serviço público ineficaz sendo prestado aí pelo desculpa, pelo Estado, ou pelo governo, ou pelo município que seja. Então, a gente precisa primeiro reconhecer isso, né? Que ninguém está inventando. Realmente, há partes a serem melhoradas, né? Um segundo ponto, Fran, é que a culpa acaba caindo na pessoa errada, né? Ou no grupo errado. A culpa desses lugares que são ineficientes sempre cai aonde? No trabalhador, naquele cara que é a ponta que aponta, né? Aquele que está executando o serviço, é aquele que está lá esperando uma direção e às vezes não vem essa direção. É como você comentou, às vezes a culpa cai no professor que está lá sem condição de trabalho, às vezes cai no médico que está sem condição de trabalho, na merendeira, no operário, no gari, que às vezes não tem nem uniforme, como é muito comum a gente ver aqui na região. Nossa, aqui eu que sou presidente do sindicato, acompanho isso diariamente. Profissionais trabalhando, às vezes não tem saco de lixo no setor, o cara tem que trazer até de casa, às vezes não tem uniforme, não tem uma luva. Então, assim, a gente passa por quem está dentro do serviço, sofrendo as consequências, a gente sofre duas vezes. A gente sofre, às vezes, por não conseguir cumprir com eficiência a nossa função, por fatores externos, e a gente sofre por receber a culpa, às vezes, da população. Então, nesse ponto aí, depois a gente pode falar mais sobre isso, mas eu acho que é importante a gente esclarecer que, da mesma forma que uma empresa privada, qualquer local, e aqui, Franco, não quero dizer que um local público tem que ser igual a uma empresa, porque não tem que ser, são coisas totalmente diferentes, mas a gente está falando da eficiência. A eficiência talvez tenha que ser parecida. E da mesma forma que num local privado, geralmente há um bom administrador e há bons
gerentes, a bons diretores de setor, assim deveria acontecer no serviço público. E não há. Né? E não há. Então, a gente tem uma regra também geral nesses locais onde o serviço é ineficiente. Se você for estudar mais a fundo, você vai ver que quem exerce a função de gerência, de direção daquele setor, ou quem direciona o grupo de trabalho, quem põe as metas, quem faz a supervisão, quem acompanha, muitas vezes não sabe nem por que está lá. É um cabo eleitoral, é uma pessoa que não tem formação. Veja, Franco, eu sou farmacêutico, graças a Deus, muito bem estudado, né, formado, pós-graduado, especializado, interessado no assunto, amo o serviço público. Muitas vezes tive que receber ordens de pessoas que não têm qualquer qualificação para estar ali na função, não sabem o que estão fazendo ali. E eu não digo nem formação acadêmica, né? Porque não é só de formação acadêmica que se faz um gerente, mas às vezes o seu chefe ali não sabe nem o que é ser chefe, o que é liderar um grupo. Então, assim, há muito de má gestão dentro da ineficiência do serviço público. Nesse ponto da má gestão, a população, quando ficar mais esclarecida e quando a gestão for mais transparente, a população vai entender que essa culpa aí não é do servidor. Quer dizer, não é culpa do servidor não ter alguém direcionando um grupo de trabalho, dizendo o que tem que ser feito. Né? Não é culpa do servidor que não tem alguém ali capacitado para reavaliar o serviço, para dar um feedback, para controlar, para fiscalizar. Você imagina um cenário onde você pega uma empresa e você tem 1.000 funcionários, que é a média de funcionários públicos das cidades aqui de 20 a 30 mil habitantes, é uma faixa de 1.000 funcionários aí por prefeitura. Você imagina um local, uma instituição que tem 1.000 funcionários, você imagina ela no privado, você coloca todo mundo para trabalhar e você não coloca pessoas capacitadas, em qualquer setor, em qualquer atividade. O que vai acontecer com aquilo? Eu vou dar um exemplo que eu passei agora, esses dias, comprando um pão na padaria. Eu fui comprar um pão na padaria e havia um tumulto de pessoas aguardando para receber no banco. E ali perto tinha um grupo de servidores públicos, pessoas de ponta, não são especialistas, nada, são pessoas ali da ponta. Eram recepcionistas, monitores de creche, merendeiras, serventes, outros profissionais que foram direcionadas para, naquele momento, tentar organizar para não haver o tumulto ali no momento da pandemia. E elas não estavam conseguindo fazer bem isso. Elas estavam meio perdidas e estavam assim, meio de lado, sem saber o que fazer. A moça que estava me atendendo na padaria, que é do setor privado, inclusive é uma supervisora, ela virou para mim assim, de forma muito espontânea e falou assim, olha lá, que trabalho errado que estão fazendo. Daqui a pouco estão aqui cobrando melhorias, né, melhores salários, sendo que elas não sabem fazer. Aí me pesou aquilo, ela não sabia que eu tenho esse contato mais íntimo aí com os servidores e que eu sou servidor público. E aí eu virei para ela, assim, de forma muito educada, e falei assim, poxa, eu queria fazer uma outra comparação. Você está aqui numa padaria, que emprega muitas pessoas, e você é uma supervisora aqui. Você acha quanto tempo que essa padaria vai funcionar bem se o seu chefe parar de vir aqui, ou se você parar de vir aqui, ou se colocar um chefe para você que não sabe o que é o serviço de padaria, ou se colocar um chefe no seu lugar que não sabe o que é supervisionar o serviço. Ela falou, não, para tudo em uma semana. Eu falei, pois é, a gente passa por isso. Aquelas meninas ali, elas estão sem supervisão, né? Elas estão precisando de alguma orientação. Então, eu também escuto muitas críticas, assim, dando um exemplo prático, né, sobre os agentes comunitários de saúde. Né?
que não veio aqui ou que não fez o serviço bem feito, a população reclamando. Só que alguém já parou para perguntar quem é o chefe daquela pessoa, quem está direcionando aquela pessoa, se tem alguém acompanhando, porque tem alguém ganhando para isso, entendeu? Inclusive tem alguém para ser especialista em acompanhar aquilo. E aí está um grande problema, cara, porque essa pessoa que ganha para ser chefe, que ganha para coordenar, que ganha para acompanhar, que ganha para direcionar o serviço público, por lei, ela não passou por concurso público, ou seja, ela não passou por nenhuma seleção, ela não tem nenhum critério de qualificação, o critério é se é de confiança ou não do gestor, que seja o presidente da República, que seja o prefeito, o governador do estado. Há muitas vezes é apenas um cabo eleitoral, que não tem qualquer qualificação para estar ali. Então, eu estou tentando expor que para o servidor público também é muito difícil, às vezes, atingir uma meta não tendo uma coordenação, né? Os esforços, muitas vezes, são perdidos no meio do caminho, porque não há uma coordenação, uma gestão qualificada. Se você vai subindo a escadinha, às vezes fica até pior, né? Se você pega lá em cima um prefeito, um presidente, né? Um governador que não se preocupa, porque ele está numa função política, mas ele não tem a preocupação de colocar pessoas que têm capacidade técnica de fazer gestão pública, vai dar tudo errado, cara. Não tem como, entendeu? As pessoas, todo o trabalho precisa de coordenação, precisa de gestão, precisa de gente capacitada para dar uma direção, para unir os esforços. E o servidor público acaba assumindo a culpa de não haver isso, né? Eu acho que é por aí. Teve um cara que perguntou pra mim lá, eu botei aquela caixinha de pergunta no Instagram, né? Sim. Aí ele falou assim, a pergunta foi, qual é o maior problema da educação, né? Tipo, escolher um. Eu achei a pergunta muito difícil de responder, né? Porque um problema na educação, né? Que estamos aí com 500 anos de educação sendo levada desse jeito, é escolher um. Aí o que me veio na cabeça foi gestão. Sim. Foi Não gestão. tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Porque se você for perguntar para quem está gerindo a educação o porquê das ações que ele toma, ele não sabe explicar. Sim. Se você fala assim, por que você fez isso? Por que essa pessoa é diretor? Sim. Por que você comprou essa máquina? Por que você fez essa reforma? Eles... Entende? Assim, por que você escolheu esse livro didático? Não sabe, assim, não tem uma condição. E aí a maior secretaria do município, né, sempre é de educação, sempre tem ali 500 servidores, não sei, talvez, Sim. metade da prefeitura deve estar na educação, né, Edson, provavelmente. Bem próximo disso. E aí você tem ali aquela turma de gente que tá meio cada um por si, né? Inclusive, quando eu fui refletir sobre isso, assim, por exemplo, como é que você melhoraria a educação? Eu acho que na situação que a gente tá hoje, você só tem... A maneira ideal de você resolver o problema da educação seria você fazer uma gestão que tem princípio, meio e fim, tem objetivo de curto, médio e longo prazo, né? E também usa o embasamento técnico para fazer isso, né? Ela sabe por que tá fazendo isso. Mas no cenário que tá hoje, me parece que a única solução é virar um trabalho de professores, assim, cada um por si, entendeu? Tipo assim, um bom professor consegue fazer uma boa turma, mas ele não vai conseguir fazer uma boa escola. E eu acho que... E quando eu fui parar pra pensar, essa é a situação do serviço público inteiro. Muitas vezes um setor que funciona muito bem é porque uma pessoa ali... Tá se matando, né? Apesar da gestão que ela tem, ela consegue. Não, claro que tem setores que estão bem geridos, né? Mas, assim, é claro que tá longe daquele ideal, do ideal, do ideal, do ideal, né? E não vai ser também, quando você tem esses casos de ilhas de boa gestão, né? Ilhas, um setor ou outro, não vai ser um trabalho de longa duração.
Você está entendendo? Porque a gente tem que ter esse entendimento, que o serviço público, a meta dele tem que ter curto, médio e principalmente longo prazo. Então, quando você tem essas ilhas, é aquela pessoa que está dando aquele sprint, né? Dando ali energia e correndo atrás. Eu já fiz isso algumas vezes. E aí você chega aquele momento que você não consegue avançar, que troca uma gestão, que troca uma chefia e já não quer aquela notoriedade daquele setor. Então, assim, vai ser um trabalho de curto prazo. Ou, em outras palavras, essa boa gestão em um setor, sendo uma ilha, pode ser uma energia desperdiçada. A prefeitura ou outra secretaria qualquer, ou outro governo qualquer, tem que trabalhar como um time. A gente precisa de uma liderança que faça as pessoas terem um entendimento de time em todos os locais. Se é na escola, a escola tem que ser um time. Né? É o exemplo que você deu, do professor ser um excelente professor, ele não vai mudar a realidade sozinho de toda uma situação de educação do município. Né? Ele pode mudar pelo exemplo, né? Porque às vezes, pelo exemplo, você puxa outras pessoas a fazerem isso. Mas aqui a gente está falando da regra, a gente não está falando da exceção. Né? A regra é que isso não vai funcionar muito bem. O certo seria a gente ter coordenações, direções, chefias qualificadas ali para estar direcionando o seu servidor. O servidor, em geral, Franco, ele está qualificado para a função, porque ele passou por algum tipo de, até por exigência da lei, ele passou por algum filtro. Né? Às vezes, a gente pode até aqui criticar se o filtro foi bom, se o filtro foi ruim, se alguém conseguiu burlar o filtro, acontece. Mas a regra é que ele passou, a maioria passou por algum filtro. Já o chefe, não. O chefe, o filtro é ser cabo eleitoral de alguém. Né? Então, assim, a população tem que começar a prestar atenção nisso. Qual é o time do seu prefeito? Né? Qual é o time do seu candidato? Qual é o time do seu secretário? E por aí vai, né, cara? E por aí vai. A gente tem essa situação de pessoas desqualificadas. Eu queria, Franco, a gente acabou naquela situação que eu falei que a gente vai entrando em vários assuntos, não respondendo a sua primeira pergunta, que na verdade você perguntou assim, se eu acho que é um excesso de servidores. Ô Franco, por todos os estudos científicos, a gente não pode falar o que a gente acha, por todos os estudos científicos do assunto, não há um excesso de servidores públicos no Brasil. A gente pode falar de falta de eficiência, de coisas que tem que corrigir, de desvio, de coisas que a gente tem que consertar, mas não sobre o número de pessoas. Qualquer pessoa que perder alguns minutos no Google e der uma pesquisada sobre número de servidores por número de habitantes, vai ver que os países mais desenvolvidos tem mais servidores públicos por habitante do que nós aqui no Brasil. Então, o problema do Brasil não é o número de servidores. E eu vou além. Eu acredito que também não seja o salário que esteja, né, como há críticas, né? Alguns estudos aí, antes daqui da gente iniciar a gravação, você comentou a questão dos estudos da OCDE, aponta ali um descolamento do salário do setor privado para o setor público, indicando que no Brasil a média do salário no setor público estaria muito maior do que no privado. Só que eles não fazem uma ressalva muito importante. Aliás, eles fazem essa ressalva. A quem publica o estudo que não faz a ressalva, ou o político que está tentando dar uma cartada, um golpe contra o funcionalismo público, não faz essa ressalva. Que é o seguinte, realmente, a gente tem funções no Brasil
que há um descolamento, né? Se você pega a carreira da Justiça, do Ministério Público, alguns técnicos do governo federal, alguns peritos do governo federal, Tribunal de Contas. Então, alguns cargos específicos, você tem um descolamento de salário. Quer dizer, se você pegar uma função parecida no setor privado, o salário no setor público vai estar, em média, maior. Só que isso é uma minoria, Fran. A grande maioria do servidor público está onde no Brasil? Está onde? No município ou no estado. Então, é esse professor aí mal pago, é esse gari aí que ganha menos de um salário mínimo, é um professor que ganha um pouco mais de um salário mínimo, você está entendendo? É um médico que ganha, né, ganha muito pouco, de repente não vou falar que salário porque muda muito, mas são salários muito, muito abaixo. Por exemplo, eu conheço médicos aqui que trabalham no município que ganha, vamos falar, se você pega o salário dele e divide para consulta, ele ganha, em média, 30, 40 reais a consulta. Quando ganha, na maioria dos municípios, inclusive. Quando você vai nesse mesmo médico no setor privado, ele ganha 300, 400 reais, 200 reais a consulta, para você conseguir uma consulta daqui a 2 meses. Então, assim, não é verdade que há esse excesso de salário, não. Nós que estamos na ponta, no município, no estado, o salário é baixo. Eu vou trazer o meu exemplo. Eu, como professor, por exemplo, no setor privado, dando aula pouquíssimas horinhas lá numa faculdade privada, eu ganhava 3, 4, 5 vezes o salário que um professor ganha para dar aula todos os dias aqui, né? Tipo assim, muito descolado o salário. Na minha função farmacêutica, eu tenho atividades no privado. Quase qualquer coisa que eu faço no privado, e a maioria dos meus colegas que eu conheço, né, trabalham, a média está acima do que se ganha aqui no, no, no público. Então, não é verdade isso. Você pega um servidor público de ponta, vou falar assim, aquele mão de obra mesmo, operário, gari. Se você tem uma empresa e você precisa contratar um operário, e ele vai, vamos supor que esse operário vai trabalhar num local insalubre, numa rede de esgoto, num recolhimento de lixo, numa limpeza de um hospital, por exemplo, uma servente de hospital. O mínimo que você vai ter que fazer por lei, não tem como você fazer menos do que isso, é pagar um salário mínimo, e em cima desse salário mínimo você tem que pagar a insalubridade, as horas extras, algum adicional noturno. Esse é o mínimo que você paga no setor privado. No setor público, não, Franco. Se você vir visitar o setor público, você vai ver que no município, centenas, né? Centenas porque passa de 200, eu posso falar centenas aqui no município de Batiba, por exemplo. Mas se você for no estado, milhares. Se você for no Brasil, milhões de funcionários públicos que estão ganhando menos do que um salário mínimo, porque a lei permite assim, o gestor fazer ali vamos falar assim, aquele jeitinho brasileiro, faz um jeitinho brasileiro e não paga os direitos devidos ao servidor. Então, a gente tem milhões de servidores hoje de conta ganhando menos do que um salário mínimo, né? E eu falo com muita propriedade disso, porque eu estou aqui na minha frente, eu estou com o computador aqui, eu tenho acesso a 200 contra-cheques aqui que ganham menos do que um salário mínimo. Que o gestor usa aqueles direitos que a gente estava falando aí, insalubridade, uma hora extra e tal, para completar o salário mínimo do cara, para ele não ser dito ilegal, coisa que no privado não tem como fazer. Então, assim, é uma falácia, tanto que há excesso de servidores públicos no Brasil, não tem esse excesso. Podem estar sendo mal usados pelos políticos. Aí é uma outra questão, se os políticos estão usando bem a máquina pública ou não. Agora, excesso de funcionalismo não tem, e também não tem excesso de salário.
para a maioria geral dos cargos públicos. Faço exceção para alguns cargos muito específicos, quase que eu posso citar aqui na palma da mão. Ministério Público, alguma coisa do Judiciário, alguma coisa do Tribunal de Contas, alguns técnicos, peritos do governo federal, mas são coisas muito específicas, né? É isso. Para esse negócio aí que você falou, Saloto, eu lembro que eu tava conversando com a moça que é servente lá na Secretaria de Educação, ela tava me explicando essa gambiarra para pagar menos de um salário mínimo. Assim, Sim. ela teve que abrir É o contra-cheque. gambiarra. É gambiarra. Ela teve que abrir o contra-cheque para me explicar. Se para quem tá vendo esse vídeo, eu vou tentar explicar como é que era, assim. Era o salário dela, era tipo R$ 680, um negócio assim, na época. Uhum. Aí entrava, tipo, anos de serviço a mais, aí não sei quantos, aí mais R$ 60. Aí não sei o que lá, mais R$ 80, não sei o que lá. Aí você somava tudo que tinha no salário dela, assim, de benefício. No final dessa soma inteira de benefício, você tinha ali um salário de R$ 800, ainda não chegava no salário mínimo. Aí tinha um outro benefício embaixo que era complementação do salário mínimo, né? Complementação para o salário mínimo. Aí chegava no salário mínimo. Então, assim, Exato. é muito absurdo. E igual o Saluto falou, no serviço privado, você não pode fazer isso. Você não Não tem pode como. pagar salário base R$ 500 e fazer complementações até chegar no salário mínimo. Não pode. Não pode. E eles estão propondo uma reforma administrativa que não vai pegar um juiz, por exemplo, vai pegar esse servidor que ganha R$ 680. Exatamente. E é vendida essa ideia, né? Sim, na verdade eles tentam convencer a gente que tem servidor demais, gente, mas não tem servidor demais de jeito nenhum. Tipo assim, você vai falar, Iuna tem médico suficiente? Não tem. Iuna tem psicólogo suficiente? Não tem. Iuna tem professor suficiente? Não tem. Qualquer setor. Sala com, Qualquer sala com setor. 40 minutos. 40 alunos. Sala com 40, desculpa, sala com 40 alunos, né? Tem professor demais, né? Sim, vamos pegar qualquer setor de serviço público. Vamos falar até dos grandes, assim, tem juiz suficiente? Não tem, porque os processos não andam. Tem assessor de juiz suficiente? Não tem. Tem gari suficiente? Não tem. Assim, eu lembro que esse estudo da OCDE mostrava assim, quantos por cento da população de um país era servidor público. Os Estados Unidos, se eu não me engano, era 18%, o Brasil era 11%. 18% da população americana, norte-americana, lá estadunidense, é servidor público e no Brasil é 11%. Então, como é que você vai ter servidor demais? E olha que os Estados Unidos, eles falam que tudo é privado, né? Não tem estatal, não tem nada. Onde estão esses servidores? E lá a saúde é privada, né? Então onde é que estão os servidores públicos? Aqui é o SUS, assim, aqui mesmo com o SUS, coisa que lá não tem, mesmo com um monte de serviço público que lá não tem, aqui tem menos servidor público que lá. Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. É uma mentira mesmo, né, que tentam vender. O próprio estudo da OCDE, esse estudo, Franco, ele é muito sério. Ele aponta coisa importante. Só que, assim, os políticos e a mídia, que às vezes está vinculada a algum político, eles manipulam os dados e mostram entendeu? Mostram de forma distorcida. A verdade é essa, que a gente nem tem nem excesso de número de servidores e nem na grande massa os salários estão super elevados, esse tipo de coisa. A gente tem coisas pontuais para corrigir e a gente tem políticos usando de forma errada a máquina estatal. Então, voltando àquela questão da culpa, quer dizer, vamos colocar a culpa na pessoa certa, né, gente? Vamos cobrar basicamente, Franco, eu acho que a gente tem que deixar claro o seguinte: se na sua cidade a saúde está ruim, não está sendo prestado um bom serviço de saúde, não é culpa do médico, do enfermeiro, do farmacêutico, é culpa do gestor. Pode ter certeza que o gestor é ruim. Se na saúde ou na educação a sua criança não está avançando, não está tendo o resultado esperado, pode ter certeza. A culpa não é daquele professor. A gente tem que, né, tudo que a gente diz assim, regra, tem as exceções. Tem um ou outro profissional que tem que ser corrigido? Tem.
Mas até esse que tem que ser corrigido, a culpa é a falta de uma gestão para corrigir, Sim. né? Então, assim, a culpa, gente, não tem para onde mirar. Assim, é leviano falar outra coisa. A culpa sempre é de quem? Da gestão, do gestor. Até nos casos que o próprio profissional falha, quem tem que corrigir, quem tem que fiscalizar, acompanhar, verificar que está errado, é o gestor. Ou ter Né? capacitado antes. Não ter capacitado. Ô, Franco, você chega num setor, você é mal atendido, né, numa determinada empresa, ou o serviço é mal prestado, né? Você processa, vamos supor que você comprou alguma coisa, veio quebrado, sei lá, alguma coisa do tipo. Você vai processar o funcionário o funcionário da empresa que te entregou? Eu acho que é por aí. Você tem que pôr a culpa na pessoa certa. Você vai processar o gestor da empresa, né? A empresa, né? É diferente. Isso é engraçado. Você falando assim é engraçado porque no fim das contas as pessoas sabem disso, né? Sabe? Elas sabem, tipo assim, se ela comprar um negócio lá na Magazine Luiza e vier com defeito da Brastemp, ela fala mal da Brastemp, não da Magazine Luiza, né? Exato. E aí, quando Exato. é o servidor público, a culpa é de quem tá na ponta ali. O cara ele já tá com falta de estrutura, ele já tá com falta de capacitação, ele já ganha pouco. Mas aí, Franco, entra um negócio muito interessante, mais polêmico um pouquinho, que é o tal do discurso político. O político, cara, assim, de forma geral, né, fazendo as exceções, é um ser bem maquiavélico, né? E ele consegue aproveitar e verificar que as pessoas têm uma memória curta, né? Então, assim, chega e distorce o assunto e joga a culpa em determinada pessoa que não atendeu. Então, assim, ele não traz essa culpa para ele. E a pessoa, às vezes, mal instruída, leva. Agora, eu te falo o seguinte, eu acredito, Franco, você é um cara super instruído, eu convivo também, tem muitos amigos bem instruídos, eu acho o seguinte, que quem tem um pouquinho mais de esclarecimento sabe de quem é a culpa, né? Dificilmente alguém que tem um pouquinho mais de esclarecimento vai achar que um serviço em uma creche está ruim porque a monitora da creche é ruim. Dificilmente alguém que é esclarecido vai achar isso. Alguém que é esclarecido, que digamos assim, esclarecido que eu estou falando no sentido cidadão, já tomou posse né, da sua cidadania, essa pessoa provavelmente vai cobrar da pessoa certa. E não vai ser a monitora da creche, não vai ser do médico, vai ser de quem está gerindo ali, de quem está fazendo a gerência daquele local. Né? Não, isso é engraçado, né? Você imagina. E aí vem outro ponto, que é outro ponto da conversa que eu anotei pra gente conversar aqui. Imagina a situação. Isso aqui eu tô falando pra quem não é servidor público, né? Mas quem é Sim. servidor público sabe muito bem o que a gente tá falando aqui. Uhum. Você tem um chefe que não é lá grandes coisas. Seu chefe, ele já tá ali somente por influência política. Às vezes ele é ignorante, às vezes ele é carrancudo, às vezes ele te ofende, ele te ameaça. E Uhum. aí, ele, mesmo você tendo estabilidade com o servidor público depois de 3, 4 anos, né? Depende da. Ele Sim. adquire estabilidade. Ele ainda assim ele pode te fazer ameaças do tipo te mandar trabalhar aqui em Una, seria lá em PQA, por exemplo, né? Você tem casa aqui em Sim. Una, Muito comum. muito Muito comum. comum. O cara, assim, olha só como é que é. Você é servidor público, o cara começa a te jogar um papo meio esquisito. Sim. E aí você, como servidor público, você fala assim, não vou fazer isso não, você vai me desculpar, mas isso é ridículo, isso não é função de fazer, a secretaria não é feita pra isso e tal. Aí ele começa a te perseguir, e como ele não pode te demitir, ele te bota pra trabalhar lá em São João do Príncipe, né? É. Que é um Ou lugar... num lugar distante, Eu falei o Príncipe porque da sede de Una dá 40 quilômetros, né? Assim, É. é um lugar maravilhoso, quem dera eu poder morar no Príncipe, mas é muito ruim quando você vai à força, né? Quando você não vai porque você quis. Uma coisa é você pedir, ó, eu quero morar no Príncipe, morar perto da cachoeira e tal. Outra coisa é o cara saber que você tem casa aqui, que você tem família aqui, que seu marido trabalha aqui dentro de Una e te joga no Príncipe, né? Sim. Então você vai ter que ficar fazendo isso todo dia, esse trajeto, ou alugar uma casa lá e passar a semana lá, né?
e tal. Sim. Aí, isso é muito comum, né? Assim, isso é muito mais comum. Isso não é um caso dois, assim. É Não, é comum, é comum. por gestão você aponta uns 3, 4 casos que isso acontece, assim, né? Quatro gestores que são assim. Claro que tem gente que não é assim, tá, gente? Tem gente que não faz um negócio dele de jeito nenhum. Mas tem muita gente que não tem dó nem piedade e usa essa transferência como ameaça, né? Isso Agora, você veja que interessante, o Franco. Em determinado momento, por exemplo, aqui na nossa localidade, aqui, eu, como presidente do sindicato, tentei mexer nesse assunto. Inclusive a pedido até da promotora, eu não vou citar nome, mas né, a promotora que estava à época, ela começou a chegar muito caso dessas transferências forçadas, servidores reclamando que estavam trabalhando há 15 anos no setor, aí chegou um chefe lá que não gostou da cara dele, mandou lá para outro setor, ou lado político, esse tipo de coisa. E a promotora me sugeriu, fez uma reunião e sugeriu que eu fizesse um trabalho positivo, no sentido da gente fazer, construir uma legislação junto, estudar uma legislação, construir um projeto de lei, tentar conseguir o apoio para que fosse feito um projeto de lei no sentido de amarrar mais isso, quer dizer, haver critérios técnicos para um profissional que está trabalhando em determinado setor ser movido, porque isso é usado como moeda de troca, como ameaça, como você disse. Então, para acabar com essa ameaça, houve essa sugestão da promotoria. Franco, eu te confesso que eu procurei quem de direito, né, várias pessoas do executivo e do legislativo, para trocar uma ideia sobre isso, para ver a viabilidade disso. Impossível, impossível, porque, de fato, os políticos, tanto no setor legislativo quanto no setor, tanto no âmbito legislativo quanto no âmbito executivo, eles enxergam isso como uma moeda de troca. Quer dizer, eu preciso ter esse poder na mão. O vereador enxerga isso dessa forma assim, não, se um enfermeiro lá na unidade de saúde da família me tratar mal lá na minha comunidade, eu cutuco no prefeito, o prefeito muda ele. Né? Me tratar mal não é nem fazer o mal, não. Eu estou dizendo assim, deixar de me atender, né, os meus interesses políticos. Eu cutuco lá no prefeito, Então é uma moeda de troca. E isso prejudica o serviço público. Agora, Fernando, partindo daí, aí, a gente. aí vem o segundo ponto, né? E se não tivesse estabilidade? Franco, aí o buraco era mais embaixo. Porque aí a gente não ia estar falando simplesmente de uma ameaça de te trocar de setor. A gente estaria falando de uma ameaça de você perder o seu serviço, o seu trabalho, a sua profissão, que você se dedicou, que você estudou, para estar ali exercendo. Isso é terrível. E, infelizmente, conta essa sensação que as pessoas têm de ineficiência, que não é culpa do servidor, como a gente disse aí para trás, as pessoas acabam apoiando esse tipo de causa maluca e não vê as consequências. Primeiro, eu queria falar, já que a gente está entrando nesse assunto de estabilidade, por incrível que pareça, a maioria das pessoas não sabe o que é estabilidade no serviço. Elas entendem que é uma garantia que você tem, que você é o rei da cocada preta, que ninguém pode mexer com você. Elas entendem isso. E não é isso. E aí eu queria falar um pouquinho sobre o que é essa estabilidade, para depois a gente falar um pouquinho dos riscos, que é você mexer nisso, tirar a estabilidade do serviço público. Você pode ter certeza que no final, quem sai prejudicado é a população. E quem ganha é o político que vai Cê, colocar quem ele quiser, sem critério algum, no, sem concurso é, público, sem nada. O que no, fim acontece das, é o seguinte, ó. no fim das contas, isso é claramente você. Igual a gente tá falando aqui que a culpa não é do servidor, a culpa é do gestor. E a solução que Sim, você arruma para isso é dar mais poder pro gestor. exatamente. Colocar mais gente incapacitada dentro do Dar serviço mais público. poder pro cara, né? Isso, inclusive de poder de troca, né? Sim, Poder de poder de troca. tudo. Você já imaginou, pensando assim, em âmbito nacional, você ter professores, ou
milhões de professores, nós estamos falando de milhões de professores, obrigados a ensinar determinada ideologia ou ideia particular de um determinado gestor, né? Porque senão o cara vai ensinar, porque senão ele vai perder o emprego, né? Começa lá de cima, o secretário, o ministro perde o emprego, o diretor perde o emprego, o professor perde o emprego, porque ninguém tem estabilidade nesse cenário, suposto cenário que a gente está colocando. Você já imaginou um policial que tem medo de perder seu emprego? O que ele pode fazer de bem e de mal para não perder o trabalho, impulsionado por um político, né? Você já imaginou um fiscal, cara, que não tem estabilidade, né? Você imaginou um fiscal, quer dizer, o cara está ali controlador do município, o cara é procurador, controlador do município, e aí ele não tem estabilidade. Qual fiscal que vai agir contra um agente político do município? Nunca, né? Nunca vai acontecer. A gente já nota isso, Franco. Você já vê uma diferença muito grande de eficiência da gestão pública. Eu vou dar um caso específico. Aqui na nossa região, a gente tem alguns municípios que a procuradoria do município, quer dizer, que aquela função principal de dizer se o prefeito está agindo de acordo com a lei, em favor do município ou interesse particular. Quem olha isso, primeiramente, é o procurador do município. É uma função assim, depois do prefeito, eu considero a segunda função mais importante do município. E aí a gente tem municípios onde a procuradoria do município é efetiva, quer dizer, são pessoas estáveis. Ela pode dizer se está certo ou se está errado, que ela não vai perder o emprego dela por conta disso. E a gente tem municípios onde não é. Você vai sentir uma diferença muito grande na eficiência, para pior, nos municípios onde a procuradoria é cargo de confiança. Porque aí você não tem um procurador do município, você tem um advogado do prefeito. Isso. Você está entendendo? Porque como que o cara vai agir contra o prefeito? Ele é cargo de confiança do prefeito. Eu não estou condenando, tá, gente? Se você é procurador, se você está assistindo o vídeo, se você é procurador aí, comissionado, eu não estou, digamos assim, não estou falando de pessoas, eu estou falando da situação. Né? É claro, se você é procurador sendo um cargo de confiança, você nunca vai agir contra aquele que tem o poder de tirar e colocar o seu pão na mesa. Isso aí não vai acontecer. Então, já começa por aí. E quem roda os municípios aí, você já observa claramente a eficiência de um município onde a procuradoria é efetiva, que inclusive é obrigado pela lei, mas por vários fatores, a gente tem vários municípios que ainda são cargos comissionados, então você já nota por aí. Então, eu estou citando um caso que a gente tem funções importantes, que é a procuradoria do município, em alguns municípios onde esse cargo não é estável, onde ele não tem a estabilidade. Isso é extremamente prejudicial para o município. Agora, você imagina você estender essa falta de estabilidade para o corpo geral da prefeitura. É causar um caos, cara. Vai virar... A gente vai voltar naquele tempo dos xerifes, dos coronéis. Não tinha aquele tempo dos coronéis? Sim. O cara entrava na cidade, mandava mesmo, e se estava na lei. A gente vai chegar... Vai ser nesse nível aí. A falta de estabilidade. Outra situação, Franco. A gente precisa... Se tem alguém acompanhando o vídeo, a pessoa precisa entender o que é estabilidade. A gente tem uma noção, a população, Franco, tem uma noção errada de estabilidade, porque a Constituição ela foi feita, ela foi promulgada com um tipo de estabilidade no serviço público. Depois verificou-se que aquilo era de fato, digamos assim, exagerado, aquela estabilidade estava exagerada, estava demais, tinha que se fazer uma correção. E foi feita uma correção. Em 98, no ano de 1998, houve uma mudança geral
do funcionamento da estabilidade no serviço público. Houve uma emenda na Constituição, emenda 19 de 1998. O que essa emenda provocou? Se você perguntar para qualquer um na rua, que é um leigo, o que é estabilidade no serviço público, ele vai falar para você exatamente o que estava na Constituição antes da emenda de 98. O que ele vai falar para você? Que a estabilidade é o direito que o servidor tem de ficar no cargo depois que ele atinge, né, os 3 anos de serviço, ninguém pode mandar ele embora. Basicamente é isso que as pessoas falam, é que ninguém pode mandar aquele servidor embora. Depois da emenda de 98, emenda 19, isso mudou muito. O que está escrito lá? O que é estabilidade, né, lá no artigo 41 da Constituição, depois da emenda? Artigo 41 da Constituição. O servidor ele tem direito à estabilidade após 3 anos de serviço, onde ele passa por um estágio probatório, e ele só pode perder o cargo. Aí vem os casos em que o servidor pode perder o cargo. Por ordem judicial, então quer dizer, se o servidor fez algum crime, alguma coisa, ao ponto da gravidade, exigir que ele perca o cargo, o próprio juiz vai dar essa ordem e ele vai perder o cargo. Ordem judicial. Outro fator muito importante que as pessoas não sabem é quando ele passa por um processo administrativo dentro da prefeitura. Ou seja, eu que, por exemplo, tenho quase 20 anos de serviço, você que também já está inteirando aí, no caso, desculpe, eu tenho 21 anos de serviço, você já tem 8, como você disse, apesar da gente ter a tal estabilidade, essa estabilidade é se a gente não fizer nada de ruim dentro do serviço público. Se eu fizer alguma coisa de ruim no serviço público que não atenda aqueles princípios da administração pública, né? Que eu faça alguma coisa ilegal, imoral, qualquer coisa que fere os princípios da administração pública, eu posso ser exonerado através de um simples processo interno. O que é esse processo? O prefeito vai lá, coloca o processo disciplinar, monta uma comissão, põe ali o seu caso para estudar o que você fez de errado, se é grave, se não é. Se no final daquele processo ali, que costuma demorar de 1 a 3 meses, na maioria dos casos, você pode ser mandado embora. Você está entendendo? Você tem direito de entrar na justiça, recorrer, igual qualquer cidadão comum. Até no emprego normal, se for num emprego privado, eu posso mandar uma pessoa embora e ela pode entrar no emprego, entrar na justiça, para ser recolocada na vaga, mesmo no privado. Tá? Vou dar um caso aqui, por exemplo, uma grávida, né? Mandei uma pessoa grávida embora. Ela pode entrar na justiça e exigir que ela não seja dispensada do trabalho. No setor público, eu também tenho um direito parecido, mas eu também posso ser mandado embora por um processo interno. Então, essa instabilidade, ela não é total, igual as pessoas falam. Se o servidor público faz alguma coisa de errado, ele pode sim ser penalizado e ser mandado embora do serviço com 10, com 20, com 30 anos. Como a gente teve aqui em Batiba, agora recentemente, casos. A gente tem casos que o sindicato achou que o processo foi injusto, e aí a gente está discutindo o caso lá na justiça, e a gente tem casos que o próprio servidor viu que ele ia perder a discussão na justiça, ele nem recorreu, foi mandado embora e foi mesmo, perdeu o emprego, fez coisa errada, o prefeito fez o processo e mandou embora, entendeu? Algum caso que o sindicato entendeu que houve um excesso do prefeito, está sendo discutido na justiça, mas o servidor foi mandado embora. Então, essa estabilidade ela não é suprema, total, igual as pessoas acham que é. Ao contrário, o político ele tenta distorcer isso, ele tenta dizer isso, que não, o cara eu não tenho como fazer nada porque ele é estável. Não é. É porque o político ele não quer assumir a responsabilidade dele de agir, né? Então, eu acho que é por aí. Assim, as pessoas acham que
Elas acreditam naquele papo do político que é aquele papo assim: eu tentei fazer o serviço público ficar de ponta, mas como o servidor ele tinha estabilidade, ele falou assim: eu quero que o serviço público fique uma porcaria, e por isso eu não consegui fazer o serviço público virar um serviço de ponta. Então, eu quero falar duas coisas: que o servidor público é vagabundo e que essa estabilidade é que acaba com o serviço público. Então, assim, Conversa fiada. conversa fiada. Porque assim, primeiro que eu pago pra ver. O cara que falar isso, fala assim, deixa eu ver o que você fez no seu setor aí. Ele sequer, as pessoas que arrotam isso, que eu tentei dar um jeito no setor, elas sequer deram condição mínima de trabalho. Sequer. Você vai lá, falta computador, você vai lá, falta papel, você vai lá, o banheiro não tem tampa no vaso. Aí o cara fala assim, eu tentei fazer o serviço público, né? Eu tentei, mas esses servidores malvadões aí, vagabundos, que não gostam de trabalhar, e essa maldita estabilidade que protege esse cara vagabundo, não fez... Então, assim, é muito óbvio, assim, é muito pela base, né? Se você parar pra pensar minimamente, você vê que o papo não tem sentido nenhum. E eles querem que a gente não reflita muito sobre isso, porque o que ele quer mesmo é ter o poder da caneta, né? Quanto mais poder o gestor tem, mais feliz ele fica. Então, É aí que está o ponto, Franco. É aí que está o ponto. O que os políticos estão tentando convencer a população? Que precisa dar fim nessa estabilidade, porque aí, digamos assim, o servidor vai trabalhar mais porque precisa garantir o emprego. Esse é o discurso que está sendo passado. Mas, na verdade, não é isso. Na verdade, o que eles querem é mais cargos para eles indicarem, para eles darem empregos para os seus cabos eleitorais, para os seus apoiadores políticos. Veja, aqui em Batiba hoje, nós temos, num município pequeno, próximo de 80 cargos comissionados, que já é bastante. Num governo federal, eu estou falando da minha realidade, mas se você expandir isso para o governo federal, são milhares de cargos comissionados que já existem hoje e que eu acredito que haja um grande excesso, né? Porque eu até acredito que tenha que ter cargo de confiança, tem que ter, mas é um ou outro para poder verificar se a coisa está dando certo. A maioria deveriam ser cargos técnicos. Você tem um político, você tem um quadro técnico para trabalhar e você tem alguém de confiança para fiscalizar. Só que não é isso. Você vai para o Serviço Público Federal, por exemplo, são milhares de cargos sem qualquer outro critério. O cara indica quem ele quiser. No município pequeno, é entre 80 e 100. Se essa legislação passar aí, vai virar festa. Quer dizer, basicamente, o que vai acontecer? A gente vai deixar de ter os concursos públicos, onde há estabilidade, para ter indicação política para tudo quanto é cargo. É basicamente isso que eles estão querendo. E eles vão falar que não. Se você for igual, tem argumentos que eles vão usar que não. Eles vão falar assim, por exemplo, não vai acabar com a estabilidade em todos os cargos. Assim, não interessa ser em todos os cargos. Qualquer pessoa. E eu fico pensando na saúde mental dessa pessoa. Imagina você, assim, você já ganha pouco. Igual o Saloto falou, a pessoa trabalha há 15 anos na prefeitura e o salário dela é um salário mínimo cravado. Hoje o salário mínimo tá em quanto? Tá em R$1.040, eu acho. 1.040. Vou arredondar para 1.040. 1.045, eu acho. A pessoa, assim, na iniciativa privada tem um salário comercial, né? Que é maior do que isso. O cara, a servente, por exemplo, no serviço público, ela tá ganhando R$1.040 cravado. Nem um centavo a mais. E ela ganha isso porque ela trabalha ali faz 15 anos. Assim, a progressão de cadeia. Aí imagina essa pessoa que já tem que conviver com a ameaça de trabalhar lá no distrito de não sei aonde, se não fizer tudo que manda. Essa pessoa vai passar a ter medo de ser demitida. Porque a ameaça não vai ser mais eu vou te transferir. Porque transferindo, pelo menos, ela continua ganhando salário, né? É assim. Você perdeu o emprego. Imagina o seguinte, essa servente aí de uma escola fez lá a campanha para um candidato e o outro ganhou. Ela vai morrer, vai ser 4 anos, a vida dessa mulher vai ser 4 anos de inferno. Porque eles vão falar que vão demitir ela para botar no lugar dela alguém que apoiou o candidato.
E a gente tem que entender, Fran, a gente tem que entender que para esse, você está me escutando? Tô. Ah, tá. A gente tem que entender que para aqueles casos que o servidor é ruim, né? Ah, não, mas esse servidor é ruim, o servidor é ruim, né? Para esses casos que o servidor é ruim, a própria lei já tem as ferramentas para você punir, para você mandar esse servidor embora, independente se ele tem estabilidade ou não. Se esse servidor é ruim, há ferramentas de corrigir ou até de mandar esse servidor embora. Agora, o que eles estão querendo fazer não é isso, ter ferramenta para corrigir e cobrar do servidor. Eles estão querendo ter o poder de indicar quem fica e quem sai, em geral. Então, assim, é um poder muito grande. É o que eu te falei, se a gente chegar nisso, eu falo isso com a população, não é preocupado comigo, porque essa lei, ela não vai atingir. Ela não vai atingir o Franco, porque o Franco ele já tem a estabilidade, eu já tenho a minha estabilidade. Quem já está nesse, digamos assim, estágio, a lei não pode vir para prejudicar a gente, não vai mexer na minha estabilidade ou na estabilidade do Franco. Mas o que eu estou tentando fazer o alerta aqui é que a população vai transformar a gestão pública num faroeste. Vai ter os coronéis, vai indicar tudo quanto é cargo, a dedo, só colocando cabo eleitoral. Ou seja, as pessoas que se dedicam, estudaram, que têm o serviço público como missão, vão ser tiradas dessa possibilidade de estar dentro do serviço público. É basicamente isso. E já puxando o assunto, que eu tava falando desse negócio da vida do servidor ser um inferno, né, por conta de ameaça, hoje a gente já tem muito servidor, e esse é um ponto que eu queria falar muito, inclusive vai ser um negócio que eu vou depois fazer até proposta para tentar resolver esse negócio, né, tentar fazer mecanismo de resolver esse negócio, que é assédio moral no serviço público. Assédio moral, assim, pra quem não sabe, gente, o que é assédio moral? Assédio moral é uma pessoa que ela vai usar o cargo dela, que geralmente é superior ao seu, né? Ela tem um cargo de chefia, de diretoria, né? Esse tipo de cargo. Ela tem um poder a mais do que você. E ela usa desse cargo pra te fazer basicamente ameaças ou te fazer se sentir mal no ambiente de trabalho. Tipo, ela usa o poder dela pra te prejudicar de alguma forma. Porque tem muita gente que não sabe, mas no serviço público ele não é uma pirâmide, ele é uma linha. Você pode receber menos, você pode ter menos funções, mas vocês dois estão na linha do serviço público, né? Ela não é igual uma empresa que tem um CEO e se o CEO brigar com a faxineira vai embora. Óbvio, no serviço público não é assim. Se o diretor da escola brigar com a faxineira, fala, opa, calma lá, vocês estão pareados, vamos ver o que aconteceu. No mundo ideal seria assim, né, Saulo? Então, assim, essa visão de gestão privada passada por serviço público, que essa gestão privada é uma pirâmide, né? No serviço público não é assim, é uma linha. E aí a pessoa sai dessa linha, o diretor, vamos fingir um diretor de escola, e ele usa o cargo dele de diretor para promover, por exemplo, ameaças a professores, ou a serventes, ou a merendeiras, ou a tudo mais. E pra quem não sabe, gente, isso é uma área que eu conheço bem, porque eu sou psicólogo, né? Isso aí não... Assim, eu acho que deve ser uma das piores coisas que pode acontecer na vida de uma pessoa, ela sofrer assédio moral. Porque é 8 horas do dia dela que ela tá ali no ambiente de trabalho. Então, assim, você pega uma servidora que é mãe, por exemplo, ela vai passar 8 horas ali trabalhando, e no resto do tempo ela vai estar basicamente em casa, se ela tiver filho, cuidando de filho. Sim. Então, se o serviço dela fizer muito mal para ela, se o ambiente de trabalho for destrutivo, for um ambiente de ameaça, for um ambiente de intimidação, for um ambiente, né, desse tipo de coisa, ela vai ter assim, todo o tempo que ela teria para metade do dia dela acordado vai ser num ambiente horrível, né? E ainda vai chegar em casa, ainda vai ter que lidar com os problemas da casa, que é filho brigando, fazer comida, não sei o que e tal. Então, assim, isso acaba com a saúde de uma pessoa.
essa questão do assédio moral, ela é um tema gravíssimo e que ficou no imaginário das pessoas, inclusive por esse debate de que essa ideia, né, essa ideologia de que servidor público é vagabundo, de que a estabilidade não sei o quê, que ele tem que trabalhar com assédio moral para ele render, né? Tipo, Exatamente. aí fala assim, por Exatamente, exemplo, concordo. aí a pessoa fala assim, o diretor lá do hospital xinga todo mundo. Eu falo, mas claro, porque se não xingar ninguém trabalha. Aí gerou essa ideia. É uma Isso, burrice imensa isso. né, é uma roda, né? É um ciclo É uma vicioso. burrice. Você sabe por quê, João? Você falou das questões individuais assim que provoca no servidor. Eu aqui atendo diariamente casos de assédio. Eu estou há 6 anos, né, exercendo essa função aqui no sindicato. Assim, eu não vou dizer exatamente, mas eu acredito que eu não atendi menos de 40, 50 casos aqui de assédio. É uma coisa comum de acontecer, né? Relativamente comum. Por que que acontece? Pela aquela situação que a gente falou, do chefe não ter preparo ali para a função. Então, às vezes, esse assédio acontece por simples despreparo, quer dizer, alguém que tem uma função maior do que a capacidade dele, então ele tem um excesso de autoridade, e aí ele comete o assédio, ou por uma questão política, partidarismo. Então, tem uma série de fatores ou agora um fator principal, que leva a ter assédio, muitos casos de assédio moral no serviço público. É o descompromisso que há da gerência com a produtividade. Por quê? Num setor privado, até o gerente, todos têm que estar comprometidos com o quê? Com a produtividade. Se você ali exerce, quer dizer, se digamos assim, se é comum dentro de uma empresa haver o assédio moral, o que vai acontecer? A produtividade vai cair. Logicamente que em algum momento ou outro, esse gerente que está propiciando isso vai sofrer as consequências. Já no setor público, você não tem, da parte da gerência, o compromisso. Muitas vezes você não tem um compromisso com a produtividade, você não tem resultado para apresentar à gerência. Aí o que acontece? Ela fazendo ou não assédio, o resultado, o salário dela vai estar no bolso, ele não vai ser perseguido porque tem proteção política. Então, assim, relativamente, esses fatores tornam relativamente comum assédio moral dentro do serviço público. Aqui no sindicato, a gente procurou atender isso com um atendimento psicológico, a gente tem psicólogo aqui para fazer um filtro, né, dar o atendimento no que for uma necessidade de saúde, mas também quando a psicóloga identifica que é um caso que envolve questões jurídicas, a gente tem o atendimento jurídico também. Eu acho que é relativamente comum, atendo muitos casos aqui no sindicato, tá? Nesses 6 anos atendi dezenas de casos, foram difíceis, alguns deles a gente levou para a justiça, foram difíceis, a gente chegou a ser, como você mesmo estava comentando, a gente chegou a ser desestimulado pelos poderes, né? Não queria nominar aqui, mas a gente foi desestimulado, no sentido assim, olha, isso é complicado para provar e tal. Então, assim, é difícil. Os casos que eu consegui provar aqui que foi assédio, então, é porque a pessoa que estava sofrendo o assédio, ela era uma pessoa eram pessoas um pouquinho mais esclarecidas, foi umas 3 situações aqui a gente conseguiu provar e reverter em punição, né, essa questão do assédio. Em dezenas que eu atendo, 3 casos que eu estou lembrando aqui, a gente conseguiu reverter. Mas eram pessoas mais esclarecidas, que pediram uma orientação do sindicato durante o assédio, ou seja, elas procuraram o sindicato, pediram uma orientação de como agir, e aí a gente orientou, e a pessoa conseguiu juntar provas, né? Coisas escritas e tudo mais, então, testemunhas. Então,
ficou um pouco mais fácil para provar. Mas a regra geral, o que eu ia falar para você, é a gente tentar minimizar os fatores que podem levar ao assédio. Porque depois que o assédio acontece, ele judicialmente é difícil de você trabalhar, tá? Então, assim, essa questão da falta de estabilidade no serviço público, com certeza no futuro vai ser um grande fator de assédio moral, porque vai virar moeda de troca, o servidor vai trabalhar ali sendo pressionado. Ó, se você não fizer isso, você perde seu emprego, né? Às vezes não fala, como você disse, às vezes o seu chefe ele não chega para você e fala assim claramente, né? Ó, se você não fizer vista grossa porque eu estou fazendo de errado, eu vou te mandar embora. Não é assim que acontece. As coisas são ditas entre linhas, né? E tal. Então, assim, eu acho que é mais um motivo para a gente não apoiar essa questão de tirar a estabilidade do servidor, porque vai ser mais um fator de assédio moral. E você falou vários fatores individuais prejudicam a saúde do servidor, mas eu queria pensar na população. Você prejudica a população, porque você diminui a produtividade. Se você está num ambiente onde o assédio é comum, o que vai acontecer, Franco? A produtividade ela cai, entendeu? Ou a qualidade daquele serviço cai, porque a pessoa que está ali está estressada, ela está com problemas emocionais, sofrendo problemas emocionais. Então, você diminui a produtividade. Isso não é só para o setor público, não, cara. Você é psicólogo, você sabe que isso aí em qualquer ambiente de trabalho, privado ou público, isso aí vai acontecer.